Vamos abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. É um assunto que interessa mais a prioridade para quem está iniciando este caminho, quer conhecer, vai iniciar, para compreender qual era a mensagem que os apóstolos pregavam, ou pregaram após Cristo nosso Senhor voltar ao céu de onde ele estava antes de vir ao mundo. A partir do versículo 25, diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertando do sono, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, perguntou: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Quem já é leitor da Bíblia, quem já leu o Novo Testamento, provavelmente já conhece esse registro dessa situação do apóstolo Paulo e Silas, que foram presos. Mas não foram presos porque haviam sequestrado, haviam furtado. Eles estavam presos porque Paulo libertou, pelo poder e a fé em Cristo, uma jovem possuída por um espírito adivinho. E aquela moça já estava servindo de material empresário, ou material empresarial. Alguns senhores da cidade descobriram que ela poderia ser um meio de lucro. Então, alguns homens da tal cidade de Filipos, onde Paulo foi preso, eles ganhavam muito dinheiro com aquela moça. As pessoas procuravam eles e, através dela, havia um espírito nela que não era nada da parte de Deus. E tinha algum acerto na vida das pessoas. Então, o apóstolo Paulo, cada vez que ele saía da sua residência, uma residência provisória, e ia para a beira de um rio, para ficar sós, para cantar a Deus, para ler as Escrituras. Ele ia acompanhado de alguns amigos, Silas, e mais algumas pessoas da cidade que ficaram conhecendo ele. E aquela moça saía seguindo Paulo, Silas e outros, e gritava publicamente: esses homens que vos anunciam a salvação, eles são servos do Deus Altíssimo. E aquilo foi irritando o apóstolo Paulo, porque todo dia que ele passava ali, a moça dá uma impressão que estivesse ajudando alguma coisa. Mas Deus não precisava que uma pessoa possuída de um espírito adivinho dissesse que ele é Deus. Já tinha Paulo e Silas seu instrumento para pregar o verdadeiro evangelho. Então Paulo um dia parou, olhou para a moça e expulsou dela. Paulo discerniu por revelação que aquela exaltação, aprovando até o ministério de Paulo, não provinha de Deus. Então Paulo deu a ordem para aquele espírito. Você pode ler isso no final, no verso 18 do capítulo 16, ali, ó. No capítulo 16 ainda, e no verso 18. 17 e 18 fala: seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos de Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Paulo não brigou com a moça. Paulo sabia que nela a expressão, a conversa, a concordância que expressava, ela falava como uma pessoa normal. Paulo viu que era um espírito adivinho.
que o espírito saiu da moça. Quando saiu da moça, não deu mais lucro para os seus senhores. A moça ficou liberta pelo poder de Cristo. O que é que esses homens da cidade fizeram? Alvoroçaram as autoridades e conseguiram prender Paulo. Prenderam Paulo, prenderam Silas. E não era simplesmente uma prisão lá que o nego entrava e ficava deitado numa caminha. Era ainda amarrado os pés com corrente num tronco, dentro da própria cela. Lá estava a prisão de Paulo. Lá estava um servo de Deus preso, os dois. Injustamente. Simplesmente porque anunciavam aos homens a salvação em Jesus Cristo. Alertavam o povo. Só que Deus sempre vai pelejar a favor dos seus, das suas testemunhas. Não foi coincidência que deu um terremoto. Não foi coincidência. Foi um terremoto de propósito enviado por Deus. E quebrou toda aquela cadeia, aquele ambiente de prisão. Quebrou. As portas se estouraram, as correntes, os presos ficaram todos à vontade. E esse acontecimento está registrado aqui por Lucas, que foi à meia-noite, como lemos no verso 25. À meia-noite lá estava Paulo e Silas cantando na prisão. Não estavam xingando as autoridades, estavam cantando louvores a Deus. Uma pessoa presa injustamente, acorrentada, impossibilitada de certos movimentos, e conseguir louvar e adorar a Deus, deve ter uma força sobrenatural, motivando eles a isso. Porque, humanamente falando, ninguém preso injustamente estará cantando em um cubículo. Ninguém. Mas eles conseguiram cantar, louvar a Deus. Eles poderiam estar discutindo os dois. A culpa foi tua, Silas. Não, Paulo, a culpa foi tua. Tu não tinha nada que expulsar o demônio daquela moça. Deixasse o diabo quieto. Tá vendo? Se fosse mexer com Satanás que dominava aquela moça, sobrou cadeia para nós. Podia estar discutindo. Mas eles estavam contentes que estavam presos, mas haviam libertado uma moça que era escravo de um espírito adivinho. Você que está me ouvindo deve tomar consciência. Nosso país é um país idólatra e supersticioso. As pessoas têm a mania de procurar tudo aquilo que se diz provedor de uma revelação futura. O ser humano tem uma mania de querer saber o amanhã. E se detém muitas vezes em fonte estranha, em espíritos estranhos, forças estranhas que vêm em nome de Deus. Vê que o espírito desta moça concordava com a mensagem de Paulo em nome de Deus. Concordava com Deus. A falsa doutrina, o falso espírito, o falso ensino, dificilmente ele vem estampado com um crachá de Satanás, com um crachá do inferno. Sempre vem disfarçado de bonzinho para induzir, para prender, para enganar as pessoas e fazer com que as pessoas jamais se cheguem ao evangelho, ao conhecimento da salvação que está em Cristo Jesus. O mal sempre vai tentar tomar caminhos. Eu costumo dizer que Satanás, ele é o macaco do Espírito Santo. Ele tenta fazer a macaquice dele, porque o mal sabe que Deus revela o futuro para os seus. O mal sabe que Deus conhece tudo. E esta força que tenta lutar contra o plano de Deus, que tem como seu chefe o diabo, ele cria também essas fontes de adivinhação, de superstição, de todo tipo, de consulta de mortos, das pessoas que não se dão por conscientizada quando perde alguém, fontes que induzem os homens a isto, não sabem que tudo isto é proveniente de forças ocultas, que por trás está Satanás. Está esse mesmo que induzia esta moça a revelar coisas, a adivinhar situações de pessoas, como hoje em cada esquina, até no jornal vem estampado propagandas de salvadores da pátria, marcando consultas para revelar, para dizer sobre o teu casamento, a tua vida.
E muita gente cai neste engodo, neste enredo, pensando que é uma fonte honesta. A fonte honesta está aqui. A fonte honesta é a Bíblia, a palavra de Deus. Conduz o homem à verdade. Como Deus vai sempre pelejar por aquele que entregou sua vida a Cristo, já provou aqui pela vida do apóstolo Paulo e de Silas. O terremoto veio e os libertou. Paulo podia ter fugido. Paulo podia ter fugido ali, Silas e outros presos junto. Vamos aproveitar, mas não. Paulo era um homem que andava com a consciência tranquila. Ele dizia, eu tenho andado diante de Deus e dos homens com uma boa consciência. Paulo não tinha do que fugir, porque Paulo pregava simplesmente a salvação em Cristo. E a obediência de Paulo, o respeito que ele teve pela linha de autoridade, deu um grande lucro para o reino de Deus. Despertou no diretor da penitenciária, no carcereiro, a curiosidade da fé que Paulo e Silas professavam. Vê que quando ele viu a cadeia quebrada, aqui o responsável dos presos, ele puxou da espada e já ia logo se matar. Alguém diz assim, mas por que ele ia se matar? Por que ele ia fazer isso? Existia uma lei por Roma, por comando de Roma. Quando um preso fugisse, o responsável pagava com a vida. Não era como hoje, que há um jeitinho de modo geral em todo setor da sociedade. A lei funcionava. Funcionava de uma maneira que até hoje muitas leis romanas são praticadas no dia a dia. Autoridades do mundo todo estão tentando até estabelecer de volta o padrão romano. Hoje o nosso fórum tem colunas da imitação de Roma, lugares, é uma marca que ela não se apagou até hoje, porque era uma lei que também funcionava. Mas esse homem aqui, esse responsável pela vida dos presos, contribuiu, a prisão de Paulo, contribuiu para a salvação da vida dele. É bom entendermos que a salvação, ninguém nasce com ela. A salvação não se compra numa loja. A salvação não se consegue com um diploma, seja lá qual for a faculdade. A salvação não se alcança em seminário teológico. A salvação é algo que chega até nós, no momento em que nós quisermos que ela chegue. Basta nós ouvirmos a mensagem como o diretor da penitenciária. E os presos ouviram Paulo cantar e pregar ao mesmo tempo, dando testemunho porque estavam presos. Agora, o que é interessante, que não precisa também na vida de ninguém, primeiro chegar um terremoto para depois eu perguntar o que devo fazer. Esse homem aqui onde lemos, ele percebendo a ousadia, a confiança e a fé daqueles homens, ele fez a pergunta para o apóstolo Paulo, onde acabamos de ler, dizendo o quê? Verso 30, depois trazendo-os para fora, não precisou nem Paulo fugir, ninguém fugiu, ele trouxe. Ele fez uma pergunta, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Será que todos que estão me ouvindo aqui já fizeram esta pergunta algum dia? Você algum dia já parou para questionar sobre a salvação da tua alma, sobre para onde você vai quando morrer? Você já parou alguma vez na vida para refletir sobre esse estado da tua alma? Vocês sabem que hoje, de um modo geral, as pessoas deixam sempre isso em segundo plano. Cada vez que você entrar aqui dentro desta casa, você vai sempre ouvir uma palavra direta e clara. Em primeiro lugar, se este homem que não estava no número dos presos, é porque ele devia ter uma boa conduta. Mas precisamos compreender que a boa conduta não leva ninguém para o céu. Quem nos leva para o céu é o próprio Deus mediante tua fé e tua entrega da tua alma aos cuidados de Jesus Cristo. É bom entendermos que se esse homem perguntou para o apóstolo, senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Eu acho que hoje, de modo geral, a sociedade está mais perguntando o que é que vão comer amanhã ou vestir, quanto é que vão ganhar com seu plano no presente, quanto é que vai sobrar para o futuro, e deixam a pergunta mais importante da vida, que devo fazer para que eu seja salvo? Tem enganado seus adeptos dizendo, sabe o quê? Que se você for bonzinho, se você for uma pessoa que pratica boas obras,
se você é uma pessoa que se preocupa com cesta básica constantemente para os carentes, é provável que quando você morrer, você vai ter um lugarzinho no céu. Quando ainda vão além dizendo o seguinte, olha, a pessoa que morrer e ela era muito mal, vai haver um processo de reabilitação, porque ela vai nascer de novo de uma outra pessoa, que vai pecar menos e ela vai morrendo e encarnando, até que ela se torne uma pessoa perfeita e boa para um dia morar no céu. Mas isso não foi ensinado por Paulo. Isso não foi ensinado para aquele diretor da penitenciária. Paulo não encheu o homem de regrinhas. Paulo não respondeu a pergunta para ele, meu amigo, se tu quer ir para o céu, primeiro tu paga tuas contas. Se tu quer ir para o céu, primeiro tu dá bastante esmola. Se tu quer ir para o céu, faz bastante boa obra, pobre num dia de frio. Se tu quer ir para o céu, tu dá uma boa oferta numa igreja. O que é que ele diz para o homem? Crê no Senhor Jesus. Será salvo não só tu, mas a tua casa toda. Meu amigo, você pode ter dinheiro, você pode ter fama, você pode ter o que for. Não adianta. Isso nada adianta se você for perdido. Não adianta você ter dinheiro, ter boa fama, ter saúde, mas a tua casa toda perdida sem ao menos conhecer o caminho que leva à salvação. Nada adianta para o homem. Nada adianta. Agora precisamos entender uma coisa. A salvação não dá em pé de goiaba. A salvação não se compra. A salvação ela vem para quem preocupa-se com ela. A salvação vem para quem pergunta por ela. Tem pessoas esperando sentado dizendo, quando eu morrer, Deus é que sabe. Não, meu filho. Deus sabe. Sabe além do que tu imagina. Deus sabe para onde tu vai. Deus sabe. E Ele está preocupado para onde o homem vai. É por isso que Ele envia sempre a resposta para quem pergunta. O homem fez uma pergunta e Deus não apareceu para ele. O homem fez uma pergunta e um anjo não apareceu para ele. Mas tinha um homem ali que sabia quem era Jesus Cristo. Tinha um homem ali que sabia por convicção e por revelação quem era Jesus Cristo. Esse homem está mais estampado aqui em Gálatas. É o mesmo homem que falou para ele. Em Gálatas capítulo 1, o apóstolo Paulo fala da sua vida, do seu ministério, da sua pessoa, porque falava de Cristo aos homens, o que é que houve? Por que Paulo recebeu esta obrigação? Gálatas capítulo 1. Observe bem que Paulo também foi um moço escolhido, teve sua fase de vida errada. O apóstolo Paulo, não se esqueçam vocês, ele não nasceu salvo. O apóstolo Paulo ele era um assassino. O apóstolo Paulo ele era um bandido, disfarçado de religioso. Não se engane, Paulo foi um homem como você. Paulo foi um homem como eu. Paulo era um homem que ele fez mais males do que você, talvez. Paulo, além de ser um homem sanguinário, violento, Paulo perseguia. Paulo entrava nas sinagogas e prendia, tirava a força, surrava, quando não matava, pessoas que seguiam esta fé que nós seguimos hoje. A mesma fé em Cristo que Paulo pregou para o carcereiro, esta fé, antes de ele conhecer este caminho, ele era inimigo. Ele destruía, ele prejudicava qualquer um que perguntasse por Cristo. E depois ele mesmo era o defensor desta fé. Isso nos prova o quanto o poder de Deus pode mudar um homem. E o quanto um homem erra por ser ignorante concernente a Deus. Olha o que ele diz aqui em Gálatas capítulo 1, o verso 14 em diante. Vamos pegar a partir do verso 11. Dizer assim, faço-vos, porém, saber, irmãos, aqui ele já está convertido, está pregando para uma igreja dos Gálatas, da Galácia. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de... O evangelho vem da onde então? Do Jesus Cristo por uma revelação. Ele diz, o evangelho que eu prego eu não aprendi de homem. Não aprendi com o Vaticano, nem com a igreja tal, não aprendi num seminário teológico. O evangelho que eu prego é por uma revelação de Deus. É uma revelação de Cristo Jesus. Eu recebi a ordem dele para pregar o evangelho dele, para dizer ao mundo sobre ele. Eu não aprendi com homem nenhum, não recebi de homem nenhum, de estrutura nenhuma. Ele está dizendo o quê? Que o conhecimento a respeito da salvação eterna não está neste mundo, não nasce contigo. Você não alcança mediante mérito, é um dom de Deus, é um presente de Deus, é uma revelação de Deus para a eternidade, para esses que param para ouvir a mensagem a respeito de Cristo. Ele vai mais adiante. Verso 13, porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira persegui eu a igreja de Deus e a
devastava. Este era o Paulo. O Paulo era o defensor da fé em Cristo. Mas antes dele ser o defensor desta fé que nós pregamos e cremos, ele era inimigo. Ele devastava, ele perseguia, ele era violento. Mas ele, nos seus registros para Timóteo e outros textos da Bíblia, ele diz assim: eu fiz tudo isso porque eu era ignorante. Se você ainda não conhece bem e não entende sobre o caminho da vida eterna, você ainda é um ignorante. Mas você não precisa viver como ignorante. Deus não te colocou aqui para você ouvir um discurso de homem. Você está ouvindo um evangelho simples, fácil, e se você deixar Deus te mostrar, se você deixar Deus agir em tua consciência, Ele vai te revelar que você precisa da eternidade e que em Cristo você encontra. E é Deus que vai te mostrar. Mas você precisa desejar. Aí dizer assim: e na minha nação, verso 14, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus. Paulo era um religioso. Paulo aprendeu tudo sobre a lei de Moisés. Paulo foi criado aos pés do melhor professor de teologia da época, que era Gamaliel. Era o doutor do judaísmo. Era o homem tal que entendia, era o escriba que entendia a respeito de toda a lei do Velho Testamento. Paulo de mocinho foi ensinado ali, criado numa base religiosa, mas não era salvo, não conhecia o poder de Deus. E ele disse: na minha nação eu tinha mais vantagem do que muitos da minha idade, devido ao grau, à dedicação que Paulo tinha no ensino a respeito de Deus, concernente ao caminho certo, não havia compreendido ainda. O mesmo caminho que ele entrou depois, ele diz: eu tentava desgraçar, eu era inimigo, eu fazia por ignorante. Aí dizer assim no verso 15: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorrido 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro apóstolo senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Amém? Não minto. Paulo sabia que o que estava escrevendo era por uma revelação. O que me chama a atenção, você pode voltar a ler, é no verso 15. Ele está dizendo que ele foi escolhido por Deus antes de nascer. É interessante isso. Deixa eu explicar uma coisa para você. Como é que pode? Uma pessoa, antes de nascer, Deus já tem um plano com ela. Foi o caso dele. Deus tinha um plano. Um dia Paulo ia ser um pregador da salvação em Cristo. Mas ele nasceu, cresceu, e as coisas sopravam tudo ao contrário. Mas como? Deus escolheu o Paulo para levar a boa nova a respeito da salvação em Jesus Cristo. Mas se Paulo, em vez de fazer isso, tenta destruir, que plano de Deus é esse? Acontece, meu irmão, que a hora de Deus não é a nossa. O tempo de Deus não é o nosso. Quem conhece a história sabe. Paulo teve a sua última viagem na Assíria. No caminho de Damasco, lá ia ele com carta da polícia do templo, das autoridades em Jerusalém, para prender todo cristão, todo seguidor de Cristo que ele encontrasse nas regiões da Síria. Lá foi Paulo, escoltado: vamos acabar com essa crentalhada em Jesus Cristo. Esta era a intenção. Acabar com qualquer foco que tivesse Jesus Cristo como centro e cabeça da fé. Era a meta dele, acabar com tudo. Mas chegou a hora de ser dado um basta no trajeto de Paulo. No caminho de Damasco, então, ele se deparou com uma luz muito forte. Desceu do céu em pleno meio-dia. E daquela luz saiu uma voz e chamou ele pelo nome. Paulo, Paulo. Claro, foi Saulo. Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E ele nunca ouviu aquela voz. Quem és tu, Senhor? Perguntou ele. A voz disse: eu sou Jesus a quem tu persegue. Mas ele não está perseguindo Jesus. Jesus estava no céu, já fazia mais de 5 anos. Agora novamente falando. É que Paulo não sabia. Quem persegue um seguidor de Cristo, persegue o próprio Cristo. Vou dar um conselho para você que está me ouvindo. Seja inimigo de um juiz, seja inimigo de um delegado,
Seja inimigo de um deputado, mas não seja inimigo de um crente em Jesus. Não seja inimigo de um crente em Cristo. E se você quer ser uma pessoa que tenha Deus como teu defensor, aceite Jesus Cristo, que Ele vai defender a tua causa. Ele defendeu a bandeira da igreja da Síria, quando Paulo foi para lá para destruir. Ele interviu no caminho de Paulo, fez Paulo voltar para a casa de um servo dele, deu o endereço de Paulo. Paulo ficou cego naquele momento. O próprio Cristo fez com que ele ficasse cego, para que ele fosse humilhado e parasse de caminhar pela vista e aprendesse a ouvir mais e ver menos. Caiu do seu cavalo, tombou o cavalo e Paulo junto. A voz falou. Os companheiros dele não viram nada. Só ele viu, porque o assunto era com ele. Se o assunto é contigo, não consulte o sogro. Se estás entendendo a respeito de Cristo, não consulte o amigo. Não consulte o vizinho. Se Deus está dando entendimento para ti e para a esposa não consulte a esposa. O negócio é contigo. E vice-versa, se a esposa está entendendo e o marido não consulte o marido. Consulte o teu coração, deixe Jesus realizar a obra. Ele pode começar pela esposa, concluir no marido. Começa no marido e conclui na esposa. A salvação, quando entra através de um numa casa, é para atingir a casa toda. Foi isso que Paulo disse para o carcereiro. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Claro que não é a madeira nem o tijolo. Falou da família toda. E foi o que ele fez. E essa foi a vida de Paulo. Ele entendeu que o assunto era com ele. Voltou para Damasco. Foi procurar um Ananias, um servo de Cristo. Nesse meio tempo, Jesus se revela para Ananias e diz assim: olha, vai vir um varão assim, assim, tu recebe ele. Porque ele vai ser para mim um vaso escolhido. E eu vou mostrar para ele quão é bom sofrer pelo meu nome. Já que ele perseguiu os meus, agora eu chamei ele. Eu já tinha um plano para ele desde o nascimento. Agora chegou a hora. Eu sabia que ele seria no mundo um perseguidor dos meus. Mas eu intervi. Agora eu vou fazer dele um pregador da minha palavra. E foi o que deu o tal do Paulo. Esse Paulo era tão convicto da vida em Cristo que mesmo preso ele cantava. Não tinha lugar que ele não cantasse. Paulo não era o homem que, após conhecer o Evangelho, vivia pelos cantos da casa se lamentando com a vida, chorando, as migalhas, assentado à beira do caminho, sofrendo. Não, ele sabia, ele conhecia, ele tinha certeza que Cristo existia. Ele teve a revelação que Cristo era real, não era uma coisa fictícia, não era uma coisa da mente, era uma realidade na vida dele. Ele tinha essa convicção. E a salvação, na verdade, o poder desse Cristo, traz no homem isso. Uma segurança, entendimento, revelação da verdade, é uma ação de Deus na mente humana, mas tudo começa quando eu paro para ouvir e abro o meu coração para crer. Nós temos uma experiência em Atos 17, voltando novamente ali, que você pode até perguntar para si mesmo qual é o grupo que você pertence. Aqui tem 3 grupos nesse texto aqui, a respeito da mensagem que Paulo estava pregando. Atos 17, agora Paulo já está na Grécia, em Atenas. Se depara com um grupo de pessoas agora, e ele está anunciando a eles a pregação novamente a respeito da vida com Cristo. E aqui novamente, na verdade, o apóstolo Paulo, cada lugar que chegava era perseguido. O que chamou a atenção, que ele chegou na Grécia, capítulo 17 de Atos, e no verso 16 em diante, aqui fala que Paulo estava em Atenas, e o espírito dele se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Por quê? Ali em Atenas, na Grécia, ele viu altares que tinha todo tipo de imagem de escultura. Era o santo para a chuva, o santo para o sol, o santo para o casamento, o santo para não sei o quê, cheio. E tinha uma placa que só dizia assim: ao Deus desconhecido. A Grécia encheu de tanto nome como tem hoje, no nosso catolicismo romano e outras seitas, o santo tal, e ele viu aquilo cheio de imagem. Cada ídolo, cada santo, cada boneco tinha um nome. E tinha essa tal placa dizendo ao Deus desconhecido. Ele então aproveita, chama os juízes da cidade e os leva ao Aerópago, que era um tribunal ao ar livre, composto por mais de 30 juízes que julgavam a causa ao ar livre. E ele foi interrogado por eles para dar explicação a respeito da sua estadia ali e do seu assunto a respeito da salvação. Então ele aproveita a placa e diz: olha, eu observei uma placa ao Deus desconhecido, e esse Deus desconhecido é este que eu anuncio a vocês. É um Deus que vocês não conhecem, é um Deus que vocês nunca sentiram, é um Deus que vocês nunca perceberam. É este Deus que eu prego para vocês agora. É o Deus desconhecido, levando os homens a confiarem, a se despertarem para receber a pregação a respeito do nome de Jesus. E ele então prega. Prega e no final do discurso, agora no verso 32, durante o discurso dele para as autoridades e o povo,
quando ouviram falar de ressurreição de mortos, que Cristo prometeu, né? Ressuscitar todo seguidor dele para a vida eterna. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos outra vez, outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e com eles outros mais. Responda para você em qual grupo você vai sair daqui hoje. No verso 32 inicia: quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram a respeito da salvação em Cristo. Você pertence a esse grupo? Você pertence ao grupo dos escarnecedores? Você está achando engraçado? Você está achando que você pode morrer de qualquer maneira? Talvez você, na tua mente formada, dizendo assim: não, basta crer em Deus, Deus é um só, tu quanto é religião. Não estão falando de religião, estão falando da salvação em Cristo. Quando se fala a respeito de Cristo, quando se oferece ao homem a vida eterna em Cristo, qual é a tua atitude? Você acha engraçado? Você acha que isso é coisinha de uns fanáticos? Você acha que a Bíblia é porque é um livro que aceita tudo, o papel aceita tudo? Mas por que não muda o calendário então? Que é marcado o tempo antes de Cristo e depois de Cristo. É o mesmo Cristo da Bíblia. Qual grupo tu pertence? Aos escarnecedores? Que não gostam da mensagem, não acreditam na mensagem, quer deixar passar despercebida a oferta de Deus para a tua vida, para a tua casa. Os homens estão longe de Deus, não se sentem bem e não sabem por quê. É porque não são salvos, estão perdidos. A alma está perdida. É interessante a palavra que a Bíblia usa, salvação. Quando fala em salvação, você pode se imaginar você sendo afogado no rio, um prédio pegando fogo. Qual é a sensação de uma pessoa dentro de um ambiente pegando fogo? É de alegria? É de paz? É ou não é? Tranquilidade? É ou não é? Qual é a sensação? Pânico? Terror? Um afogamento. Quem passou por um afogamento e não morreu, quem escapou de um grave acidente, diz assim: a gente, num minuto, se lembra de tudo que fez de errado na vida. Parece que vem como um filme. É interessante que a pessoa que vive perdida, está perdida, realmente ela anda em pânico, não tem paz e anda em desespero. Qual é a sensação quando uma pessoa recebe o socorro? Está se afogando. Ou o bombeiro chega e a livra da casa, do edifício pegando fogo. Qual é a sensação quando ela está em terra firme? Qual é a sensação quando ela está segura? Alívio. Alegria. Gratidão. É isso que ocorre quando Jesus Cristo entrar no teu coração. Tu vai te sentir aliviado. Tu vai te sentir alegre. Tu vai te sentir com o pé no chão. Tu vai te sentir diferente. Tu vai te sentir grato pela vida. Tu vai te sentir grato pela obra que ele fez há 2000 anos atrás na cruz por ti. Tu vai entender. Tu vai entender o que é ser salvo. Você só vai sentir este efeito de refrigério, de alívio, de bem-estar quando você tiver essa experiência da ação divina no teu ser. E como é que isso ocorre? Vou recapitular um pouquinho. Quando tu para ouvir, abre o coração e Deus faz a obra. Tem mais um grupo aqui além do escarnecedor. A parte B do verso 32 diz assim: a respeito disso te ouviremos outra vez. Aqui é o grupo do indeciso. É aquele que está pensando assim: depois de eu entender mais 2 meses, eu vou me virar para crente, eu acho. Ou então eu vou conversar com meu sogro em casa, o que ele acha dessa religião. Então eu vou perguntar para o parente, vou reunir a família para perguntar o que eles acham se o pai se virar para essa. Meu amigo, não deixe para amanhã o que Deus te oferece hoje. Consulte o teu coração. Deus já disse pelo profeta Ezequiel: o pai não vai levar a culpa do filho, e nem o filho a culpa do pai. A alma que pecar, esta morrerá. A justiça do justo não o salvará, a não ser que ele permaneça na salvação em Cristo. É cada um por si. Ninguém pode salvar ninguém. Não há meio. É uma questão pessoal de entrega pela fé aos cuidados de Cristo Jesus. Você não pode ser tolo. O teu problema, a questão do pecado, já foi resolvida há 2000 anos atrás na cruz. Tu tem que aceitar hoje. Não tem nada depois de morto que possa resolver. Já está resolvido. Jesus já deu a vida, já comprou, já pagou. É só receber pela fé nele. Cuidado. Não seja desses indecisos. Não espere resolver o teu caso depois de morto. Não tem como resolver. Você tem que morrer. O carcereiro ficou salvo trabalhando. O carcereiro foi salvo vivo. O apóstolo Paulo foi salvo vivo.
A morte não salva ninguém. A morte é a porta para o lado de lá. A morte é só a chave. A porta da salvação está em João 10, verso 9. Jesus disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. A porta é Cristo, não é a morte. Mas se ele morreu incrédulo, se ele morreu longe da salvação, meu filho, eu só posso dizer para ti, lugar bom ele não está. Você diria assim, quem é você para dizer que ele não está em lugar bom? Quem sou eu? É a Bíblia que diz, quem crê em Cristo é salvo. Quem não crê está condenado. Não fui eu, foi Jesus que falou sobre isso. Paulo pregou sobre isso. Não tem meio termo. A tua bondade, o teu carisma, o teu sofrimento, tem muita gente que está contando que vai para o céu porque sofreu tanto. Mas se você for ver a vida de tal pessoa atrás, foi uma pessoa que nunca respeitou ninguém, nunca aceitou um conselho, nunca tentou andar de acordo com o curso natural das coisas, criou seu caminho próprio, passou por cima de tudo, de autoridades, de família, e veio a colheita, a consequência veio mais tarde, de uma vida cheia de espinho. Aí daqui um pouco, à beira da morte, eu já sofri tanto. Alguém chega e diz assim, ó minha filha, meu filho, abre a tua vida para conhecer a graça de Deus. Deus preparou para os homens há 2.000 anos atrás e o mundo está conhecendo isso até hoje. Ah, não, eu vou ficar na minha, morrer na minha, que eu já sofri tanto, né? Deus é bom, a minha vida, já paguei pelos meus pecados. Não, meu filho, teu sofrimento não paga pecado nenhum. Tu não pode fazer nada. A palavra já diz que os recursos humanos se esgotarão antes, que ninguém pode resgatar a alma do irmão, ninguém, a não ser o sangue de Jesus, a não ser o nome de Jesus. Então não deixe se te enganar, achar que o teu sofrimento, a tua vida errada, vai te garantir um lugarzinho no céu. Não. Quem te garante um lugarzinho no céu é se tu aceitar a palavra, a oferta de Deus dizendo, quem crê no Senhor Jesus será salvo, ele e a casa dele. Essa é a mensagem. O segundo grupo, então, no verso 32, é os indecisos, né? Os escarnecedores, os indecisos. Às vezes o parente chega e diz assim, ô cunhado, parente, tu tem ido na igreja, tu tá entendendo? Já tomou decisão? Eu estou pensando. Estou fazendo as contas, estou vendo se o pastor não vai pedir bastante dinheiro, caiu. Estou primeiro vendo qual é que é. Estou vendo se não é igual às outras, os outros. Não. Como tu entrou aqui, tu pode crer que vai continuar assim. Não, estou vendo se isso é. Primeiro vendo se é assim mesmo, sabe como é que é, né? Tem tanto falso profeta. Mas como é que tu vai conhecer o que é falso fora daqui, meu filho? Esse livro aqui é que mostra o que é falso e o que é verdadeiro. Tem que conhecer aqui. Isso aqui é o mapa da mina. Isso aqui é a bússola. Isso aqui é o que ela diz no Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o caminho. Tua palavra. Esse livro deixou o homem esperto. Esse livro mostra para o homem o caminho da eternidade. Porque ele aponta o farol, ele aponta a luz. Jesus disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Não sou a luz de uma rua, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. O mundo está perdido porque o mundo está sem farol, o mundo está sem luz. O mundo está confuso, as pessoas estão confusas. Porque não tem luz no caminho. Elas andam nas trevas, elas não sabem para onde é que vão. A sociedade está assim perdida. Não sabe o que fazer, não sabe para onde vai. Mas quando entender quem é Jesus Cristo, quem é este poder, quem é esse nome, quando entender que Cristo é Deus, que foi Ele que fez o mundo, Ele é Senhor, Ele é divino. Quando os homens entenderem que Ele é o caminho, é Ele que tem a autoridade sobre a vida e a morte, Ele pode salvar e condenar. Quando os homens entenderem isso, eles vão refletirem, parar para pensar e dizer, eu corria perigo de vida e não sabia. Mas é bom que você aprenda. Tem um terceiro grupo aqui agora. Talvez você se enquadre nesse. Verso 34. Primeiro do verso 33 diz assim, a essa altura, Paulo se retirou da onde? O que é que Paulo ia fazer no meio dos incrédulos, meu? Às vezes você vai ter parente teu que vai dizer assim, ó, tu te virou para esta religião, não viesse mais aqui em casa. Mas quando ia, antes de conhecer o caminho da vida eterna, era aquela roda de piada e cachaçada. Deus nos liberta de tudo isso. Nos faz pensar diferente, nos põe desejo diferente. Aí não tem mais ambiente praticamente. Porque o cunhado, ou a cunhada, ou o parente quer continuar no ritmo da piadinha suja, do falar da vida de todo mundo, do prefeito, do fulano, sabe de quem for. E o cristão agora, o que teve a mente renovada, transformada, o assunto é outro. Aí parece que o ambiente fica um pouco engraçado. Se a outra parte da família é acolhedora para esta novidade, o cristão sentir-se até um pouco empolgado,
é um pouco animado para estar junto e compartilhar desta grande riqueza com o parente, com o amigo. Mas se o amigo não quer, ainda é contra, o que é que tu vai fazer no meio dele? Realmente não dá. Você vai ainda levar pedrada. É capaz de ir preso como Paulo fez. Como houve com Paulo e Silas. Foram presos. Fora as varadas. Fora as 40 varadas que eram dadas no condenado. Como açoite. Quer dizer, simplesmente porque era a favor da doutrina a respeito de Cristo. Mas tem um grupo aqui inteligente aqui, ó. Verso 34. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele. E se agregaram a quem? A Paulo. É interessante, quem é a favor anda junto, né? Como é que se sabe quem possui o Espírito de Cristo? Vou explicar para você, para refrescar a memória de todos aqui dentro. Quando você entende quem é Jesus Cristo, e você recebe pela fé ele em tua alma, o Espírito dele vem e entra em ti. Literalmente, entra em você. Você vai sentindo-se diferente. Quando você pensa em errar, vai ter uma força interior que, epa, você agora não é mais desse caminho. E vai te conduzindo direito. Vai te moldando novamente como um homem perfeito. O Espírito de Jesus Cristo no teu ser vai fazer isso agora. E o que é interessante, você não vai mais sentir-se bem naquele convívio com as pessoas que são contra e têm uma vida toda errada. Não é que você vai deixar de amar as pessoas, mas as intenções vão mudar. O assunto vai ser diferente. Vai ser tudo diferente. E você vai gostar de andar com gente que crê no mesmo Jesus teu. No mesmo Senhor, esse Senhor que muda e salva. Esses homens, que creram e se agregaram a Paulo, observe, quem realmente entende, ele vai optar para o caminho que vai ficar. Ele vai tomar uma posição daqueles que pensam em concordância a respeito da fé. Ele não fica uma pessoa, eu tenho Deus para cada um na sua. Não, não existe isso. O Espírito de Cristo é um Espírito de comunhão. Ele faz do homem que era um cabrito antes, transforma ele em ovelha. E Jesus disse, as minhas ovelhas agora vão ouvir a minha voz. Ele passa a entender. Ele passa a compreender. Então aqui entre esses que se agregaram a Paulo, cita até o nome de Dionísio, que era um desses juízes do tal tribunal. O Areopagita, que pertencia a esse tribunal, 31 juízes. E uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Quer dizer, não foi só um nem dois. Enquanto uns escarneceram, enquanto uns foram embora na dúvida, vamos deixar para outro dia, alguns no mesmo dia tomaram a posição. Paulo, tem sentido o que tu prega, porque temos ouvido o comentário dos milagres que Jesus fez. Por que condenaram ele? E ficamos sabendo que ele estava escrito a respeito dele nas leis de Moisés. E foram entendendo, foram compreendendo. E tomaram a posição. Paulo, a partir de hoje, Jesus é nosso Senhor. Nós vamos segui-lo, vamos analisar mais as letras dele, a respeito dele, vamos conhecer mais a doutrina dele. E assim foi formando estas pessoas que hoje, graças a eles, nós também ouvimos. Se não fosse esses que creram, se os apóstolos tivessem morrido e a história morrido junto, nós não tínhamos conhecimento hoje e que Cristo é o Senhor. Mas graças a quem veio crendo, a história continuou, a mensagem continuou e nós estamos aqui. Observe uma coisa no capítulo 16 de Atos. E no versículo de número 13 em diante. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Observa a palavra. O Senhor lhe abriu o coração para atender, para compreender as palavras que Paulo pregava. Raciocine comigo. A mulher já era temente a Deus. Já era temente a Deus. Mas não era salva. Dá para você compreender? A mulher já era temente a Deus. Era uma mulher com uma certa integridade. Quando o texto diz que Deus lhe abriu o coração, Deus lhe abriu a mente para compreender o que Paulo estava pregando. Paulo estava pregando o quê? Paulo estava falando aos homens. Porque Jesus veio ao mundo, o profetizado. Porque ele morreu, ressuscitou. Paulo está pregando esse discurso. Está pregando que Cristo é o Senhor.
que a fé nele, os homens iam alcançar a remissão dos pecados. Era o assunto de Paulo. E aquela mulher, educadamente, entre outras, perto daquele rio onde Paulo estava, vocês estão percebendo que a salvação acontece onde a palavra é pregada? Deu para perceber que Deus não precisa de templo para salvar? Estão percebendo que o caminho de Cristo não é uma organização humana, por mais bela que seja? Púlpito de marfim, cadeira tudo de almofada. Estão percebendo bem? Eles estavam na beira de um rio. E na beira daquele rio o Espírito de Deus veio nessa certa mulher chamada Lídia, entre outras. E abriu a mente dela para entender o que Paulo pregava. Meu amigo, Deus não precisa de templo. E ninguém consegue prender Deus dentro de uma caixa e dizer assim: a minha igreja é melhor. A minha igreja é que salva. Porque a salvação ocorre onde a mensagem é pregada e dita ao povo: Jesus é o Senhor, creia nele. Era a mensagem que Paulo estava pregando. Esta mulher temente a Deus, ela parou para ouvir, porque o assunto era referente a Deus. Quem não teme a Deus, meu amigo, nessa hora, sabe onde é que ele está? Num bar enchendo a cara, numa boate, sei lá onde for, de menos num lugar que se fala de Deus. Você está aqui porque no fundo da tua alma você deve ter um certo temor a Deus. Por isso que você está aqui. Você sabe que você não veio para beber. Você não veio para assistir uma coisa qualquer. Você sabe que você veio para se deparar com o ensino a respeito de Deus e ouvir uns louvores. Está me entendendo? Você sabe que você veio para ouvir a respeito de Deus. E onde o homem ouve, onde os homens acatam como uma mulher chamada Lídia acatou, ali Deus operou. Ninguém podia dizer que Deus ficou lá. Deus atua onde a salvação é pregada a respeito de Cristo Jesus. Por isso que Jesus disse, quando estava na terra: onde houvesse 2 ou 3 que se reunissem em nome dele, ele estaria ali no meio, na pessoa do Espírito Santo. Você não está vendo nada aqui. Só que quando a pessoa reverte a maneira de pensar e diz para si mesmo: a partir de hoje eu vou me envolver mais e vou até o fim dessa história. A partir de hoje eu me deparei numa situação que eu era perdido e não sabia. A partir de hoje eu comecei a ter um facho de luz na minha mente de que eu era o ignorante e não sabia. A partir de hoje eu estou entendendo que a salvação parte de mim quando eu passo a crer em Jesus Cristo. Aí a salvação vem depois. Mas por fração de segundo. A vida da pessoa passa a mudar no momento que ela toma a posição correta. Quando a Bíblia fala em salvação, não é só o perdão dos pecados, meus amigos. Tem muita célula do corpo, muita parte do corpo sofrendo por causa da alma. Tem muita peça do corpo físico atrofiado e doente por causa da alma doente. A alma, o espírito do homem não é alheio ao corpo, é interligado em tudo. Quando o Espírito de Deus atua numa alma para salvar e perdoar, influencia toda a célula do corpo, influencia todo o corpo. O bem vem para o corpo todo, não é só para a alma quando morrer para o céu. O corpo físico sente. A parte física sente esta ação divina, beneficiando o ser humano num todo. Não é só uma parte dele. Deus não vai salvar uma parte. Deus não adianta garantir uma dádiva para a eternidade enquanto você está vivendo aqui. Você tem que ter saúde. Você tem que estar satisfeito. Você tem que estar alegre. E quando chega este efeito salvador de Cristo, também tem este reflexo, tem este efeito da alegria que é produzido na pessoa.